E aí? Gustavo Coutinho, centroavante do Sport, Pedro Bortolucci, atacante do Santa Cruz, Paulo Sérgio, goleador do Náutico. Quem é o melhor no momento? Quem é que apresenta os melhores números? Eu sei que você vai dizer, Roberto, não dá para comparar. Tem questão da idade, tem a questão do investimento, o jogador que foi mais caro, enfim, você pode falar tudo isso aí. Mas a gente vai sim dar uma analisada nos números aqui e num recorte desse começo de temporada, tanto no Campeonato Pernambucano, como também na Copa do Nordeste, para a equipe do Sport e para a equipe do Náutico. E, obviamente, para o Santa Cruz, o recorte é o Campeonato Estadual, o Campeonato Pernambucano. Paulo Sérgio, Pedro Bortolucci, Gustavo Coutinho, e aí? E aí, como é que vai ser? Você vai participar aqui comigo para a gente analisar, obviamente, qual o melhor nesse momento? Qual o jogador que está começando a temporada de 2024 com os números melhores? Será que você vai dar uma força aqui para a gente? Vamos dar uma analisada para ver se a gente consegue encontrar aqui alguns termos que a gente pode colocar na balança dos três atacantes. Bom, o mais novo é o Gustavo Coutinho, 24 anos. O mais velho é o Paulo Sérgio, com 34 anos. E o Pedro Bortolucci tem 27 anos. São os três atacantes do trio de ferro. São jogadores que têm, obviamente, qualidade de definição e tem gols. Aliás, você já sabe quantos gols fez o Gustavo Coutinho, quantos gols fez o Paulo Sérgio e quantos gols fez o Pedro Bortolucci? Ainda não? A gente sim vai falar desses gols importantíssimos. Gols que deram, pontos muito importantes para os seus clubes. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua... Enfim, a gente chega no momento em que o time do Sport precisa muito do Gustavo Coutinho, para mim é o titular. O time do Santa Cruz precisa muito do Pedro Bortolucci, já trouxe inclusive o Gilvan, atacante que vai disputar a posição. E o Náutico deu a experiência do Paulo Sérgio, São jogadores que têm muita qualidade na definição, jogadores que podem decidir, como estão decidindo nesses momentos importantes dos nossos clubes. É óbvio que o torcedor espera sim que possam dar mais alegria ainda. Aliás, está só começando a competição, enfim, tem muita história pela frente. Galera, esse QR Code é da Bet Nacional, que é parceira aqui do canal. Aponte a câmera, entre, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente. Começa a profetizar com apenas R$1. Tudo muito rápido via Pix. Isso. E aqui também tem um link na descrição do vídeo para você entrar também com o código RNTV, que é o código da gente. E aí você profetiza com apenas R$1. Tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros. Profetiza na Bet Nacional. Galera, a Bet dos brasileiros, aposte com responsabilidade. Vamos para os números? E aí, vai ajudar ou não vai ajudar? Bom, Paulo Sérgio, jogador experiente, jogou no Flamengo, tem currículo, já passou inclusive no Náutico e agora está de volta. Ele tem 34 anos, é o mais experiente, é o mais rodados, com muito mais rodagem, muito mais campo, E ele está ajudando bastante a equipe do Náutico. Inclusive no clássico, vocês lembram que foi dele o gol que deu a vitória ao Náutico sobre o Santa. Paulo Sérgio tem 24 anos, aliás, 34 anos, e ele já marcou 4 gols em 6 jogos disputados. Ele disputou 6 jogos e marcou 4 gols, A gente poderia considerar que seria a melhor estatística dos três? Não sei. Bom, o Pedro Bortolucci, atacante do Santa Cruz, que também fez gol decisivo agora contra o Petrolina, nessa briga por calendário em 2025. O Pedro Bortolucci tem 27 anos, galera? E ele já marcou 3 gols em 7 jogos. Ele disputou 7 jogos e marcou 3 gols com a camisa do Santa Cruz. Como eu falei, esse muito importante diante do Petrolina, de pênalti, onde deu ao time do Santa uma vitória sobre a Fera Sertaneja e, obviamente, distanciando aí para que o time do Petrolina não consiga igualar o Santa Cruz ainda nessa primeira fase da competição. Bom, o Gustavo Coutinho é o mais novo, um jogador que tem 24 anos de idade e, obviamente, foi
o maior investimento do Sport esse ano. O Sport pagou 7 milhões pelo Gustavo Coutinho. Jogador que se destaca, né, pela qualidade na finalização em jogos importantes, né? Eu poderia dizer que contra o Bahia, o Gustavo Coutinho deixou a sua marca na Copa do Nordeste. E aí também contra o Maguari foi dele o gol que deu a vitória à equipe do Sport. Além do gol no Clássico, né? Ele tem 24 anos e, obviamente, né, um jogador muita qualidade, se mexe bastante, tem muita presença de área, tanto de cabeça, como definição com perna esquerda, pernas direitas, coloca muito bem. O Gustavo Coutinho que fez 5 gols em 7 jogos. Aliás, desculpa, 8 jogos que ele disputou, mas 5 como titulares, tá? Como titular. Ele marcou 5 gols, 5 vezes nessa temporada, e jogou 8 partidas, mas começando como titular, ele jogando 5 jogos. Inclusive, né, na goleada contra a equipe do Central por 4-1, ele também deixou a marca dele. E detalhe, contra o 13 também, quer dizer, foi importante demais a participação do Gustavo Coutinho. Para você, qual é o jogador desses 3 atacantes? E a gente sempre fala que atacante é o cara que faz a alegria da torcida, é o cara que deixa a sua marca. É dele o principal fator da comemoração. E aí? Bom, eu poderia dizer o seguinte, dos 3, o que eu investiria mais seria, obviamente, o Gustavo Coutinho. Para mim, é o cara que vai dar um lucro imenso para a equipe do Sport. Acho que os 7 milhões que o Sport investiu vai tirar rápido. É um jogador que estava sendo pretendido pela Europa. O Sport comprou 70% dos direitos econômicos junto ao Fortaleza por 7 milhões. O maior investimento do Sport nesse ano e um dos maiores, né? Se eu não me engano, o Sport tinha investido mais do que esse valor com o André ou com o Diego Souza, não estou lembrado bem. Mas enfim, para mim é um maior investimento. Para mim, dos 3, é o cara mais completo. Mas acho, com a experiência do Paulo Sérgio, ele vai ajudar muito o Náutico. Mas é um cara de 34 anos, então você tem que saber dosar, não pode forçar demais. E o Pedro Bortolucci, para mim, é o segundo. Eu acho que eu investiria também no Pedro Bortolucci. Acho que ele tem característica de matador, é um cara que tem passe e, além de tudo, ele dá assistência. É um cara que volta para dar assistência, cobra pênalti. Então, a gente está, nesse começo de temporada, muito bem servido dos 3 atacantes no trio de ferro. O Gustavo Coutinho, para mim, o primeiro. Segundo, para mim, o Pedro Bortolucci. Terceiro, o Paulo Sérgio. Acho que o futebol de Pernambuco começa bem nessa questão de ataque. E assim, a gente vai ver o desenrolar da temporada, porque muita coisa pode acontecer, né? E a gente vai torcer para que sejam coisas boas. Por exemplo, o Sport disputa o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste, vai disputar a Copa do Brasil e vai disputar a Série B, que vai ser o principal objetivo do principal campeonato do Sport. O Náutico disputa o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste e vai disputar a Série C, que é o principal objetivo do Náutico, é sair dessa terceira divisão, voltar urgentemente para a Série B. E o Santa disputa o Campeonato Pernambucano com esperanças gigantes de disputar uma Série D esse ano, na expectativa de que hajam desistências e que o Santa possa ser até convidado. Então, torcedor, 3 atacantes que me agradam bastante, que me deixam realmente com expectativa boa de gols, de assistência, e que a torcida realmente, né, eu acho que simpatiza com esses jogadores. Como eu falei, o Gustavo Coutinho, para mim, é o principal nome hoje, em termos de ataque no futebol pernambucano. Para mim, eu acho que ele está num nível muito elevado. Depois vem o Pedro Bortolucci e, por último, para mim, vem o Paulo Sérgio. Mas isso tudo só funciona se você tiver meio campo. O Santa tem hoje o meio campo, que para mim é um dos destaques do campeonato. O Matheus Melo, que inclusive renovou o contrato com o Santa. Então, esse cara pode ajudar muito o Pedro Bortolucci durante a competição. No Náutico, acho que o Náutico ainda está definindo as suas condições de meio campo. Mas o Patrick Alain, para mim, é o cara que pode também ajudar o Paulo Sérgio. No Sport, o Sport tem hoje muitos meio campos, né, de qualidade. Tem o Alan Ruiz, que foi bem. Tem o Lucas Lima, que vai estrear. Tem o Tito Ortiz, que também vai estrear. E tem o Pedro Vilhena. Quer dizer, são quatro jogadores de meio que vão ajudar bastante o Gustavo Coutinho. Então, eu vejo, torcedor, que esse ano a gente vai ter gols e alegrias das 3 torcidas. Tanto do Sport, como do Náutico e também
do Santa Cruz. Mas para você, não pipoque, qual é o melhor dos três? Quem você contrataria? O Gustavo Coutinho, o Pedro Bortoluz ou o Paulo Sérgio? Por favor, escreva aqui embaixo. Mas deixa o like, o joinha, comenta aqui, marca seus amigos. É muito importante a sua presença, a sua participação. Desde já eu agradeço. Fica na paz de Deus. Valeu, um grande abraço. Tchau, pessoal.